executivo que fica mais Fluido. simples, né? Mais... Eventualmente até fazer uma explanação rápida e depois ler, porque aí já fica bem tranquilo. Então, podemos seguir assim? Sim. É caso típico de imunidade de TBI, a empresa é constituída, subscreve capital, integraliza o imóvel e aufere receitas. Aí a gente tem que verificar a preponderância das receitas para ver se ela... A imunidade ela é resolutiva nesse caso. A empresa acabou de ser constituída e já integraliza a capital, ela ainda não tem receita antiga para a gente olhar a preponderância de onde advém essas receitas. Aí, depois de um determinado período de tempo, nesse caso 2 anos, o fisco intima a empresa a apresentar as demonstrações contábeis, ela apresenta e aquela imunidade é confirmada ou não, mediante a apresentação dos documentos. É o que acontece nesse caso. Então, agora, contextualizando, eu vou ler o próprio relatório. Vou ler até com celeridade aqui. Então, cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferida nos autos da impugnação. Aí tem um número, enfim. Pela julgadora de primeira instância administrativa, a doutora Patrícia Schmidt, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela impugnante e hora recorrente. Em breve síntese, o processo iniciou-se em 2017, momento em que, com amparo no artigo 156, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal, em 29 de nove de 2017, fora concedida imunidade resolutiva de TBI para alguns imóveis, cito inúmeras matrículas, que estavam sendo integralizados no capital social da empresa, a título de integralização de seu capital, da sociedade VM Participações. Destaca-se que a constituição da sociedade se deu no próprio ano de 2017, motivo pelo qual não se pôde analisar qual seria a atividade preponderante da empresa. Em 1 de 6 de 2021, a municipalidade encaminhou um ofício, número 26, 2021, a contribuintes, solicitando a documentação contábil para análise da preponderância de compra e venda dos bens ou direitos, da alocação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, fecho aspas. Nesse ato, foi concedido prazo até 31 de 7 para a entrega da documentação, o que foi atendido apenas em 5 de 8 de 2021, por meio de e-mail, cuja cópia encontra-se anexada ao processo administrativo 506854. Após análise dos documentos enviados, quais sejam o balanço patrimonial, o livro-razão, a DIR-PJ, o DRE, o fisco exarou parecer fiscal indeferindo a imunidade, uma vez que 100% da receita da sociedade tinha sido proveniente de recebimento de aluguel de um imóvel, e lançados os ITBIs relativos aos imóveis integralizados, concedendo-se 30 dias para impugnação, o prazo de 30 dias para impugnação. Tempestivamente, o lançamento foi impugnado, processo administrativo 64.1034 de 2022. No ato, a requerente propugnou pela não incidência do imposto, do ITBI, alegando que a mencionada receita fora equivocadamente lançada em 2019 e que se tratava de receita que só teria sido realizada em 15 de 1 de 2020. Juntou ainda, a fim de instruir o pedido inicial, o comprovante anual de rendimentos de aluguéis, a DIMOB, folha 6, e o extrato bancário 2020, folha 7. Incompetente decisão, a julgadora de primeira instância indeferiu o pedido, mas não pelo fundamento relacionado à receita operacional dos aluguéis, mas sob a ótica de que a falta de atividade da empresa acarretaria na impossibilidade de concessão da benesse constitucional, uma vez que o escopo princípio da norma seria o de fomento da atividade empresarial, por meio da facilitação de formação de capital social das empresas. Ainda assim, nas palavras da julgadora, abro aspas, alegar que nos anos de 2018 e 2019 a empresa deixou de apresentar a DIMOB à Receita Federal não comprova o não recebimento do referido aluguel em 31 de 12 de 2019, até porque os documentos encaminhados à autoridade fiscal contradizem a alegação da impugnante, folhas 29 do processo da impugnação. A julgadora também divergiu quanto ao marco inicial de contagem de tempo considerado pela autoridade fiscal, entendendo que o prazo de 2 anos deveria ter sido contado da data da aquisição do imóvel. E resignado com a decisão, proferida em primeira instância, a recorrente, em 4 de 8 de 22, apresentou um recurso voluntário, 646195, sobre a alegação de não ter sido observado o princípio da ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica e da não surpresa. Em ato contínuo, em 16 de 8, foi apresentada a réplica, folhas 8 a 13, da autoridade fiscal, encaminhando-se o processo administrativo para parecer jurídico prévio à análise do julgamento contencioso tributário. A Procuradoria-Geral do Município, após a análise do caso, em 10 de 2 de 2023,
2023, opinou pelo indeferimento do recurso, reiterando os fundamentos utilizados pela jogadora de primeira instância. É o relatório. Tratando de recurso tempestivo, inexistente quaisquer questões preliminares ou prejudiciais na análise do recurso, passo a analisar o mérito e a fundamentar o voto. Inicialmente, destaco a questão relativa à alegação suscitada pela recorrente, de possível supressão do direito ao contraditório e ampla defesa. Entendo que essa exigência não merece prosperar e nem mesmo requer uma análise mais aprofundada deste relator. Nestes termos, suficiente que sejam observadas as oportunidades recursais previstas nas normas deste município, as quais foram, todas, asseguradas à recorrente. O único ponto que demanda sucinto exame é aquele relativo à possibilidade de um julgador adotar, em sua decisão, fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pelas partes. Neste ponto, corroboro o entendimento exarado pela Procuradoria, pela PGM. Entendo não haver óbice para que o julgador aplique a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado. Afinal, aplicar regra jurídica distinta, mais adequada para a solução do processo, ao aplicar regra jurídica distinta, mais adequada à solução do processo, o julgador não estará proferindo decisão surpresa, já que o direito é de conhecimento geral e os fundamentos jurídicos do pedido não o vinculam. Prosseguindo a análise do caso, e agora sim, tratando de tema que carece de reflexão aprofundada, 2 pontos aqui. O marco temporal inicial considerado para aferição do exato momento em que a empresa está ativa. Nesse ponto, há 2 possibilidades que devem ser sopesadas. A primeira é a prevista pelo artigo 2º da Instituição Normativa da Receita Federal, 1605 de 2015, no qual fica determinado que a pessoa jurídica inativa é aquela que não tem efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro de capitais, durante todo o exercício calendário. Ou seja, a contrário sensu, deve-se considerar nos ditames da norma qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, para a determinação dos efeitos tributários, inclusive aquele aos quais o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da CF se refere. A segunda possibilidade é aquela prevista no artigo 2º, inciso 5º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018, o qual estatui será a data de início de atividade e a data de abertura constante no CNPJ. Lei Complementar 123, enfim, menciona os artigos. Porquanto seja a norma direcionada às empresas pertencentes ao Simples, entendo haver impedimento de adoção dessa previsão para os fins desse recurso. Portanto, considero aplicável a primeira hipótese, exclusivamente. Adiante, em breve compêndio, vê-se que a sociedade foi constituída em 13/6/2017. Menciono o arquivamento na JUSESC aqui, com capital social no valor de R$ 1.760.600 subscrito no momento de sua constituição. Em caso, mister considerar que a empresa estava ativa desde a referida data, porquanto a subscrição de capital é a operação patrimonial que demanda adequada escrituração contábil, ainda que efetiva integralização dependa do registro dos bens imóveis, cujos efeitos jurídicos são constitutivos. Diversamente do entendimento proferido pela julgadora Co, não entendo que a ausência de movimentação bancária seja relevante para que se qualifique como inativa uma sociedade que possuía, no momento de sua constituição, o CNAE 6463800, que são outras sociedades de participação, exceto holdings. O fim para o qual a empresa foi constituída foi atendido, conforme advertem as notas explicativas do CONCLA e BGE, as quais informam que no CNAE 6463800 estão compreendidas as atividades de administração, participação entre sociedades, sem que haja controle acionário sem que haja interferência nas atividades da empresa. São sociedades que visam a obtenção de dividendos e a valorização de ativos imobiliários de sociedades das quais participam. Vencida a questão relativa à data de início das atividades, vislumbro que a disposição tributária aplicável ao caso, eventualmente, nem mesmo seria o parágrafo 1º do artigo 37 do CTN, mas a do parágrafo 2º do mesmo artigo, uma vez que a aquisição dos bens, ainda que para efeitos contábeis, se deu no exato momento da constituição da empresa e que, portanto, restaria impossível a verificação de qualquer preponderância relativa à receita operacional da pessoa jurídica nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, nos termos estatuídos pelo parágrafo 1º do artigo 37 do Códex Tributário. De toda sorte, embora não se trate de questão absolutamente pacificada, o entendimento majoritário e ao qual me filio
é o que caminha no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre no momento do registro do imóvel no ofício registral competente, momento em que passa a surtir os efeitos tributários que decorrem da data que se originam da data de aquisição do bem, conforme menciona o artigo 37 do CTN, que é a norma geral, cuja aplicação não pode ser restringida por leis municipais. No caso, mesmo a recorrente alegando que tal receita só teria sido efetivada em 2020, não haveria qualquer alteração fática que importasse no deferimento da isenção, conforme detalhe a seguir. Nos ditames do parágrafo 1º do artigo 37 do CTN, malgrado iniciadas as atividades da recorrente em 13 de 6 de 2017, e porquanto o registro definitivo de um dos imóveis, por exemplo, tenha ocorrido em 28 de 6 de 2019, a preponderância das receitas operacionais da empresa teria de ser aferida com base nos demonstrativos contábeis parciais relativos aos períodos compreendidos entre 26 de 6 de 2017 e 27 de 6 de 2018, os 2 anos anteriores, tá? 28 de 6 de 2017 e 27 de 6 de 2018, 28 de 6 de 2018 e 27 de 6 de 2019, são os 2 anos anteriores, 28 de 6 de 2019 e 27 de 6 de 2020, e de 28 de 6 de 2020 a 27 de 6 de 2021. Portanto, qualquer receita do exercício de 2020 deveria entrar no cálculo da preponderância de que cuida o artigo 37 do CTN. Cumpra-se fazer ainda uma derradeira e relevante ponderação. Após a diligência determinada pela eminente conselheira que antecedeu esse relator na condução deste recurso, a imobiliária responsável pela alocação de um dos imóveis integralizados pontuou, folha 22 do processo administrativo 616195, que não houve contratos celebrados pela recorrente anteriormente a 15 de 11 de 2019, mas que, abro aspas, contudo o imóvel objeto do contrato 831235, entre parênteses ativo, estava em locação desde 4 de 4 de 2019, em nome de Valdir Malkovski, ocorrendo a transferência do proprietário para a VM Participações apenas em 1 de 1 de 2020. Um ponto aqui, o Valdir é sócio da empresa. Malgrado não seja matéria controvertida ou mesmo suscitada, imperioso mencionar que deveria o fisco atentar-se para situações similares, para futuras situações similares, nas quais o sócio da empresa figure como locador dos imóveis integralizados, com a finalidade de verificar eventuais negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou da natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se, portanto, o lançamento já perfectibilizado pelo fisco incólume. É como voto. Vou fazer só mais um pequeno adendo, presidente. Então, o que houve? A empresa foi constituída em 2017, subscreveu o capital, não integralizou, subscreveu, mas não integralizou, porque os registros no ofício registral aconteceram só posteriormente, e foram em 2019. De acordo com o meu voto, eu entendo que deveríamos olhar os 2 anos anteriores, os 2 subsequentes. Como aconteceu em 2019, olharíamos... Aqui é curioso, porque o parágrafo 2º ali do 37, ele vai falar dos dois exercícios subsequentes, nos 3 anos subsequentes ao da aquisição. Então, é diferente do que acontece no parágrafo 1º, que ele fala nos 2 anos seguintes à aquisição. Então, quando o que a gente entende por 2 anos seguintes à da aquisição? A gente teria que levantar balanços parciais. A aquisição aconteceu em julho de um determinado ano. Quando a gente fala nos 2 anos subsequentes à da aquisição, a gente teria que olhar julho a julho, não exercícios fechados, como fala o parágrafo 2º. De qualquer forma, meu entendimento é de que, embora o fiscal no momento inicial tenha considerado, não confirmado confirmado a não isenção, a não imunidade nesse caso, e tenha mencionado só o exercício de 2020, eu entendo que inclusive deveríamos ter olhado 2021, o que não muda nada no caso. Eu voto então, a minha conclusão foi de que o ITBI é devido.
Obrigado, conselheiro. Então, o conselheiro vota pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento para manter a decisão singular. A matéria está em discussão. Sentem-se à vontade já para votar? Sim? Então, conselheiro Rafael, como o senhor vota? Relator. Relator. Conselheira Giovana? Com relator. Relator. Conselheiro Ryan? Com o relator. Relator. Eu proclamo o resultado do julgamento por unanimidade. Decidiu-se pelo conhecimento e no mérito negar provimento ao recurso. Negar provimento ao recurso para reformar, tiro voluntário, para reformar a decisão, para manter a decisão de primeira instância. Conselheiro Felipe, o próximo processo agora perdão, conselheira Giovana, o próximo processo agora você está impedida e está com vistas para a conselheira Liliane. Eu peço então que vocês só troquem. Esse é o último de hoje. Esse é o último de hoje, a senhora está dispensando. Então tá. Eu vou fazer eu umas- até gostaria de acompanhar, mas eu vou ali fazer a vacina para garantir. Ah, Depois tá eu bom. volto. Tá certo. Hoje. Tava fazendo as contas. E realmente, né? Só ficou 2. Pois é, 3 foram tirados de pauta, né? Pois é. Então, eu aprego para julgamento o recurso voluntário 640024-2022, em que o processo de primeira instância foi 632706-2022. O assunto é isenção de taxa de licença de fiscalização de estabelecimentos. Recorrente Ariano e Rocha Advogados Associados. Eu vou fazer um breve histórico aí, vocês me corrigem se eu estiver errado. A conselheira Giovana está impedida, então a conselheira suplente tomou o seu lugar no julgamento. Então, esse processo foi pautado após a leitura do relatório e voto pelo conhecimento e provimento pelo relator. O conselheiro Felipe pediu vistas ao processo. Em outra sessão, o conselheiro Felipe traz um voto divergente a esse voto do relator e, de imediato, a conselheira Liliane, então, solicita também vistas ao processo. É nesse ponto que estamos, certo? Tá, então, eu passo a palavra para a conselheira Liliane, para que ela se manifeste em relação ao pedido de vistas que fez. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Só ali com relação ao que, se houve a divergência, eu até fiquei na dúvida, né, se chegou a inaugurar a divergência ou não. Eu parti do ponto em que ele inaugurou, então, esse debate quanto à possibilidade de suspensão do processo desse contencioso por conta da decisão judicial. Acho que foi aí que a gente parou, né, se poderíamos ou não suspender. Não sei se daí no mérito se Eu não cheguei a ler o meu voto. Se entendeu como então abrindo tá. a divergência. Tá. Então, embora eu tenha ingressado no mérito também, eu primeiro pontuei essa questão da possibilidade de suspensão ou não, né? Então, vou ler as considerações que eu trouxe, né, a partir então do relato do presidente, né, inaugurou esse debate quanto à possibilidade de suspensão do contencioso até a decisão final proferida no mandado de segurança coletivo, dos autos, cito o número dos autos aqui, movido pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, órgão atuando em representação aos advogados autônomos e às sociedades de advogados. Eis que naquele processo foi confirmada por meio de sentença a liminar que determinou a suspensão da exigibilidade e da cobrança da taxa de licença e fiscalização de estabelecimento, TLFE, em relação à prestação de serviço de advocacia de forma autônoma ou por sociedade de advogados no município de Criciúma. Observa-se, portanto, em que pese a inexistência de coisa julgada, visto que a decisão foi objeto de recurso pelo município de Criciúma, por confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 520, inciso 7º do Código de Processo Civil, o apelo será recebido somente no seu efeito devolutivo, compelindo, portanto, ao município a observância até a decisão contrária da sentença de primeiro grau. No presente contencioso tributário, em razão da impugnação apresentada e a ausência de julgamento definitivo na esfera administrativa, considera-se ainda não definitivamente constituído crédito tributário. É certo que não pode ser inscritos os débitos que estejam com a exigibilidade suspensa em decorrência de uma das causas elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais insere-se a causa prevista no inciso 6º, que compreende a concessão de liminar e mandado de segurança.
Suspensa a exigibilidade do crédito, não se pode, portanto, salvo melhor juízo, dar curso ao processamento de cobrança, devendo ser mantida a relação entre as partes no ato em que se encontravam quando da liminar. Aí que eu fiz um adendo que, compulsando os autos, observa-se que o município foi cientificado da liminar em 7 de março de 2023, o evento 11 dos autos. Pode-se afirmar que a suspensão da exigibilidade, portanto, alcançaria o crédito apurado nestes autos? O objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, o RESP 11.40.956 de São Paulo, foram separados, conforme excerto abaixo, as seguintes fases do processo de cobrança abrangidos pela causa suspensiva da exigibilidade. Eu vou ler um trechinho que eu retirei desse julgado. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, artigo 151 do CTN, impedem a realização pelo fisco de atos de cobrança, os quais têm início em um momento posterior ao lançamento com a lavratura do auto de infração. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito. A cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto e a aplicação da multa, então ele fala em exigibilidade, autuação, a inscrição em dívida ativa, a exigibilidade e inscrição, e a cobrança judicial, via execução fiscal, a exigibilidade e execução. Para tanto, restou firmada a seguinte tese representado no tema 271. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral, que era o caso, né, dessa causa de suspensão lá no processo, quer no bojo de uma ação anulatória, quer na ação de inexistência de relação jurídica tributária, ou mesmo de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, tenham o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o auto de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução, a qual, a caso proposta, deverá ser extinta. Então, entretanto, prestigiar o processo administrativo como instrumento eficaz para a resolução da controvérsia tributária, tendo sido essa a escolha do contribuinte recorrente, deveria prevalecer, na minha opinião, né? Igualmente, em atenção ao artigo 5º, no inciso, agora vai fugir aqui, 78, né? Que visa garantir que os processos na esfera judicial e administrativa tramitem em prazo razoável e que sejam assegurados os meios para a efetivação do rápido andamento processual, a fim de não caracterizar a demora injustificada da administração em decidir sobre o requerimento do impetrante, voto pela intimação do recorrente quanto ao julgamento do mérito do presente recurso, visto que interposto em 20 de maio de 2022, antes da liminar proferida. Então, quando a liminar foi proferida, ele já havia interposto o recurso. E eu penso que daí o recurso corre no interesse do recorrente, né? Ele manifestou interesse em privilegiar o debate aqui, na esfera administrativa, só que antes da propositura do mandado de segurança, antes da liminar conferida. Então, eu entendo que se ele, qual seria o meu receio? É de a gente não observar a duração razoável do processo ou desprestigiar o interesse dele em ver a discussão administrativa encerrada. Porque, de toda forma, julgado o recurso, os nossos atos terminarão ali. A gente não poderá também fazer mais nada, né? Se há interesse, então, do recorrente em que isso permaneça suspenso até o desfecho do mandado de segurança. Mas desde que ele seja intimado e concorde com essa manifestação. Doutora Liliane, então nós estamos tratando como se fosse uma preliminar, é isso? Na verdade, isso Se fosse um procedimento que a gente poderia passar a adotar, se houver caso semelhante, intima o recorrente e pergunta se ele quer continuar com o recurso. Estaria abrindo agora para votação, acho, né? Isso. Dessa questão de ordem, vamos dizer assim. Isso, seria uma Questão questão de de ordem. ordem. Isso, porque como ele recorreu em maio de 2022, a propositura da ação e a concessão da liminar foi posterior a essa manifestação dele, né? Até para privilegiar as decisões uniformes, né? Pode ser que aqui a gente decida, encerre e depois o julgamento tenha um desfecho diferente ou não. Tá. Mas como ele propôs esse recurso, a princípio ele pretende que encerrar antes na via administrativa para depois interpor uma ação judicial, né? Tá. Então a senhora propõe que nós intimamos os contribuintes para saber dele se ele Se tem interesse ou não. Tá. Manter a discussão Então, na via vou colocar em administrativa. votação este ponto. Doutor Raio, como é que o senhor entende? Eu achei interessante a solução que a doutora ponderou, e eu
Mas assim, a minha intenção nesse caso seria sugerir que esse questionamento para o contribuinte fosse no sentido de que ele prefere se beneficiar dos efeitos do mandado de segurança coletivo ou abrir mão deles e seguir pela via administrativa. Sim, se ele quer que prevalecer o julgamento na esfera administrativa ou se ele quer, porque a princípio... Porque assim, deixa eu só fechar o meu raciocínio, eu já dou a vez para conselheira. Nos termos ali do que a doutora fez a leitura do seu voto, a suspensão da agilidade do crédito tributário pelo CTN, ela alcança a concessão de medida liminar em mandado de segurança que ele não faz distinção entre individual e coletivo. Então, eu entendo que isso aqui não é uma questão que é suscetível do contribuinte escolher. É uma questão de ordem pública que ele vai ter que se submeter de qualquer jeito, a menos que aquele mandado de segurança, e aí pela omissão da lei aqui, talvez a gente possa realmente questionar o contribuinte se ele quer se beneficiar daquele mandado de segurança coletivo ou não, porque é uma faculdade dele. Se ele for se beneficiar daquele mandado de segurança coletivo, eu entendo que tenha realmente que ser suspenso daí a agilidade do crédito, de qualquer jeito, sanado esse silêncio da lei aqui, porque é uma questão que não é optativa. Ele não pode se beneficiar do mandado de segurança ao mesmo tempo que querer que a agilidade do crédito não seja suspensa por efeito de julgamento. Ou ela vai ser suspensa por efeito de julgamento por conta do texto da lei, concessão de medida liminar e mandado de segurança, suspende a agilidade do crédito, ou ele não se beneficia, e eu entendo que daí, nessa relação jurídica aqui, o termo concessão de medida liminar e mandado de segurança, individual, não tendo sido impetrado, ele já negou os efeitos do coletivo, aí segue o julgamento. Eu não sei se eu me fiz entender. É um mandado de segurança coletivo, sim. É uma opção da pessoa aderir aos efeitos dele ou não aderir. Ele pode... Só terá alcance se houver o julgamento do mérito depois confirmado, né? A princípio, na sentença, o mérito foi julgado. Mas se por mais que eu seja beneficiado com o mandado de segurança coletivo, como eu não fui eu que impetrei, eu posso dizer que eu quero discutir individualmente. Então, por isso, É uma escolha. Eu penso que para a gente poder acatar essa questão de ordem, digamos, levantada pelo conselheiro, seria nesse sentido, como a princípio, né? Ele privilegiou o debate na esfera administrativa de forma individual e aí dá a entender que quis esgotar administrativamente, porque não era obrigatório, né? Quis esgotar administrativamente antes de fazer o manejo de uma ação judicial, se há interesse ou não em se beneficiar dos efeitos. Mas eu faria essa intimação expressa porque é um direito pessoal dele fazer essa escolha. Uma ponderação. Ele já está se beneficiando dos efeitos, de qualquer forma. O silêncio beneficia ele, né? A liminar já está beneficiando. Independentemente do que julguemos aqui hoje, a gente não vai poder cobrar esse crédito. Existe uma prosseguir, né? A gente vai conseguir. Não vai poder prosseguir a partir de então. Exatamente. O crédito vai estar constituído, vai ser suspenso. E a gente não vai poder inscrever em dívida e fazer a cobrança. Aqui no artigo 313 do CPC, quando a gente entra ali no título da suspensão do processo, existe o inciso 5º ali do 313 diz o seguinte: o caput suspende-se o processo, inciso 5º. Quando a sentença de mérito, 2 pontos. A linha A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal do outro processo pendente. Depende. A gente depende de outro processo para julgar isso aqui? Não, né? A gente pode julgar. Eu penso que talvez seria intimar no sentido de contribuinte. Você já está se beneficiando com os efeitos daquela liminar. Existe algum problema? Encontra algum óbice? Tem alguma restrição em que a gente suspenda esse processo até o julgamento definitivo do mandado de segurança coletivo? Ou você gostaria de ver esse processo sendo julgado administrativamente agora? E deixar nas... Mas para mim, é frágil isso? Para mim, esse questionamento, se ele tem interesse no prosseguimento da via administrativa diante do texto do CTN, só mediante renúncia aos efeitos do mandado de segurança coletivo.
Se ele quer renunciar aos efeitos totalmente e seguir na via administrativa, aí sim. Mas aqui o texto da lei é concessão de medida liminar e mandado de segurança. Isso ali é um mandado de segurança, não tem como dizer diferente. Já está suspenso o crédito, é isso que quis É. dizer, né? Tá suspenso, né? Já está suspenso. Mas o próprio recurso aqui administrativo também suspende o crédito. É, também Também suspende. suspende. Mas aí seria Então, prefeito de agente... O efeito é o mesmo. Então, o objetivo do contribuinte aqui é o cancelamento, né? Eu vou deixar minha posição, como eu já manifestei nas outras 2 sessões, de que a gente dê seguimento ao julgamento. Aí o doutor está dizendo que, no caso, o nosso julgamento não importaria em ato de cobrança, no caso. Não vai poder, Naquela né? divisão ali que a... Não é que não vai poder, é porque são etapas. São etapas, né? E pelas marcações que a doutora fez pra gente, se a doutora puder fazer uma releitura. O processo de cobrança do crédito encarta as seguintes etapas, visando o efetivo recebimento do referido de crédito, isso tratando das causas suspensivas da exigibilidade, né? É que esse processo é anterior É antes da ao liminar. mandado de segurança, é Sim. bem anterior, Sim, na por isso que eu digo verdade. qual seria o marco, né? É. O marco foi exatamente, a liminar veio em março de 2023 e ele interpôs o recurso em 2022. Então ele que deu esse Essa processo iniciativa. para o antes dessa decisão do fisco constituindo definitivamente ou não, julgando essa impugnação em segunda instância, porque em primeira instância já foi julgada, né? Então pararia ali no julgamento em segunda instância daquela impugnação. Mas a partir dali também a gente fica limitado em prosseguir. Mas seria algo de... concorda aí com o doutor de a gente fazer com essa ressalva, se ele gostaria de se beneficiar dos efeitos do mandado de segurança coletivo ou não, em razão de que, a princípio, embora antes ele... E aí a gente tem que debater aí, acho que nem cabe a nós isso, mas os efeitos desse mandado de segurança, né? Porque acho que até foi colocado na sessão anterior, se ele abrangia só 2023, se ele abrange pelo dispositivo da sentença, ele está, parece que genérico, né? Pelo que foi lido, eu não vi esse mandado, não sei, não vi uma vírgula desse mandado de segurança, mas pelo dispositivo que foi lido da sentença, parece que ele abrange anos anteriores ou não, é duvidoso, entendeu? Então, eu acho que aqui a gente, colocado no contribuinte uma decisão de abrir mão do procedimento administrativo para supostamente se beneficiar de uma segurança que pode não ter o efeito que nós estamos colocando aqui, pode ser que não tenha, porque o município pode debater esse assunto ou não sei. Então, não sei, eu acho meio perigoso. Então, eu acho que deve seguir no julgamento, independente de qual seja o resultado, e aí o contribuinte vai tomar a medida dele, ou se beneficiar do plano de segurança, ou não, ou tomar a medida própria. Não sei. É o que eu penso. Eu acho que Mantemos a marcha processual. é o que eu penso. Eu acho que vamos encerrar a nossa parte e aí ele decide o que fazer ali na frente. Enfim, é como eu penso. Talvez esteja completamente equivocado, mas... Esse é um ponto de insegurança, tinha me esquecido disso aí. É um ponto de insegurança mesmo, o escopo daquele mandado de segurança, né? A gente até conversou na última sessão, a gente debateu isso, né? Se abrangeria anos anteriores a sua interposição ou não, né? O dispositivo do mandado de segurança aparentemente dá a entender que seria mais geral mas enfim, isso é uma coisa que só vai se resolver se ele for confirmado e né, o município vai ter os recursos, e se o recurso for provido no tribunal, pode ter recurso do STJ da OAB ou do próprio município. Enfim, a coisa não vai se encerrar nos próximos dias, meses, né? A coisa tende a se alacecer por anos, né? Então, a doutora pode fazer para minha leitura de novo daqueles marcos ali de suspensão que eu realmente queria me recordar. Sim, só um ponto, de repente, em relação ao que o conselheiro falou agora, é que a exigibilidade, ela suspendeu todos no estado em que estavam também, né? sim. Então, quanto a liminar ser em março de 2023, independente do exercício que ela abrange ou não, Abrangeu ela tudo. suspendeu todos no estado em que eles estavam. Um que já estivesse inscrito, encerrou ali. Um que estivesse já executado, encerrou ali. Isso né? Cada um foi suspenso no estado em que se encontrava. É só aquele dispositivo, né? O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito. A cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do
consulta, que ele chama de exigibilidade-autuação, a inscrição em dívida ativa, exigibilidade e inscrição, e a cobrança judicial via execução fiscal, a exigibilidade e execução. Basicamente a gente está entre a autuação e a inscrição. Exato, entre a A e a B. Né? Isso que a gente não concluiu ainda, né? Que seria a Constituição Definitiva de Crédito. Sim. Mas para mim... Penso que estamos também impedidos de concluí-la, né? Mas aí, na razão de que o recurso já foi interposto, o julgamento dele, a princípio, só. Por isso eu fiz essa ressalva. Com relação Então, nessa questão de voto, nós temos duas possibilidades. É uma questão complexa. É complexa. Ou a primeira possibilidade é intimar o contribuinte para ver se ele quer abrir mão do benefício do mandado de segurança e continuar com o processo administrativo. E o outro posicionamento seria dar sequência já de imediato ao julgamento do processo administrativo. É isso? São essas duas vertentes. Aí, posso coletar o voto, então, dessas duas vertentes? Deixa eu fazer mais uma sugestão. Sim. A gente já suspendeu o julgamento dessa questão acho que umas 2 vezes e sempre volta a questão de que a gente não sabe o escopo do mandado de segurança. Eu quero sugerir então que essa intimação para o contribuinte, se for esse o voto, ela seja precedida de uma diligência para que a gente tenha trazido para os autos o conteúdo desse mandado de segurança. Já que o questionamento para o contribuinte vai ser se ele tem ou não tem a intenção de se beneficiar, que seja coletada essa informação, colocada nos autos para ele poder se manifestar dela. Doutor Rai, então posso fazer uma sugestão? Quem sabe o senhor pede vistas e solicita essa diligência. Aí a gente Eu baixo então em diligência, faço a solicitação de juntada das cópias dos autos. Acho que é uma salomônica decisão. E aí se intima o contribuinte com... Agora a gente só precisa voltar em que termos? a gente até uma certidão narrativa, né? De como o processo está. Sim. É que assim... O objeto perde o processo, se diz? Não, a certidão narrativa, isso é do mandado também, né? Pode ser certidão narrativa e principais peças, né? Inicial, sentença e... Ele aparece as datas certinhas das intimações. Nossa, preciso, doutor Raimundo. Então, no processo, então, o conselheiro Raia pediu vistas do processo. Esse era o nosso último processo de pauta. Alguém tem algum assunto administrativo para tratar? Não? Então, declaro encerrada a sessão ordinária do dia de hoje. Agradeço a presença de todos. E, então, a próxima sessão ordinária fica já pré-agendada para o dia 30 de junho, a última sexta-feira do mês que vem.